tragédias ali da semana passada, os dois terremotos, a gente já tem até registros de outros, mas os dois principais terremotos, um de 7,2, outro de 7,5 de intensidade, de magnitude na escala Richter, que os dois terremotos atingiram o norte da Venezuela lá no final da semana passada. Até agora, 1.450 pessoas mortas, e a ONU vem relatando que se preocupa muito também com o número gigantesco de desaparecidos. Mais de 250 prédios desabaram em diversas cidades da Venezuela, do norte da Venezuela, em Guaiabo e também em La Guaira, que é a região mais atingida. E é por isso mesmo que 50 mil desaparecidos, de acordo com a ONU, seguem e assustando quem faz as estatísticas, os dados, levanta esses dados, justamente porque o número de mortos pode subir muito mais. Quando a gente abriu o jornal, o Acorda, no dia seguinte, essa tragédia aconteceu na quarta-feira, enquanto a gente aqui estava acompanhando, e lá também, eles também estavam acompanhando o jogo do Brasil contra a Escócia, tanto que tem diversos vídeos que mostram as pessoas dentro de casa falando que começa a tremer, e na TV está passando o jogo do Brasil. Então, era um horário em que tinha muita gente em casa e os prédios desabaram completamente. Algumas pessoas estão sendo encontradas com vida depois de 4 dias de estarem presas ali nos escombros, mas muitas vezes, quando tem esses acidentes, as pessoas conseguem ficar em bolsões entre um concreto e outro, e canos furam, elas conseguem tomar água, e é esse o milagre, né? Parece um milagre que muitas equipes estão relatando, inclusive as equipes brasileiras que estão seguindo ali para ajudar. A FAB já fez o resgate de 13 brasileiros lá, vítimas dos terremotos, e o governo brasileiro está ainda mobilizado para ajudar o país. Nesse domingo, a Força Aérea Brasileira enviou o 4º voo com ajuda humanitária, levando bombeiros, equipamentos e materiais para apoiar as operações de resgate. Além, claro, da ajuda, a FAB também trouxe de volta ao Brasil esse grupo, né, de brasileiros que estava na Venezuela. Quem vai nos trazer todos os detalhes é a nossa repórter Marília Ribeiro. Marília, muito bom dia. Nos atualize aí da situação dessas ajudas todas que o Brasil está mandando. O Brasil está ajudando, portanto, não só aí no resgate, mas também em ajudar as vítimas, né, nesses abrigos e tudo que se sucede depois de uma tragédia dessa. Bom dia. Bom dia, Nath, todo mundo que nos acompanha nesse comecinho de semana aqui no Acorda Metrópolis. É isso, o governo brasileiro se comprometeu desde o primeiro momento em que houve, então, o anúncio da tragédia lá na Venezuela, se comprometeu, então, a contribuir, a ajudar a população venezuelana e vem cumprindo esse papel. Desde sexta-feira, aviões foram enviados para o país com ajuda humanitária, com pessoas, bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, além também de técnicos da Anatel, da Defesa Civil Nacional e equipamentos que podem contribuir ali no resgate das vítimas, também na construção, na verdade, na montagem de hospitais de campanha, medicamentos e outros insumos que são voltados ali a ajudar a população venezuelana. Ao todo, desde sexta-feira, já foram 4 voos, o último saiu neste domingo. E como você disse, Nath, na volta neste domingo, um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, trouxe 13 brasileiros que procuraram a Embaixada de Caracas, a Embaixada do Brasil lá na Venezuela, querendo retornar para o país. Eles acabaram pedindo essa ajuda porque o principal aeroporto da Venezuela ele acabou sendo fechado por conta dessa tragédia e com isso esses brasileiros acabaram solicitando então essa ajuda do governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores fala em um número principal ali, a princípio, de 15 pessoas que havia ali, então, pedido essa ajuda, mas 2 delas acabaram desistindo e então retornou 13 brasileiros. Eles chegaram, então, neste domingo aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, já estão em segurança.
Mas, infelizmente, no meio de toda essa tragédia, Nath, nós temos também aí a confirmação da morte de 2 brasileiros. Nós estamos falando aí da Vanessa Zacarias, de 44 anos, que era moradora aqui do Distrito Federal, e também do pastor Romildo Batista, de 69 anos, de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Por enquanto, essas são as 2 vítimas brasileiras confirmadas, então, nesses terremotos que aconteceram lá na Venezuela na última semana. O governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, na figura do Itamaraty, vem prestando ali todo apoio às famílias desses brasileiros que foram confirmados que estão mortos, mas também a esses outros brasileiros que querem retornar para o Brasil. O presidente Lula, desde o primeiro momento em que houve, então, esses terremotos, colocou-se à disposição para poder contribuir com o país, conversou com a presidente Delcy Rodrigues, conversou com ela por telefone, oferecendo toda a ajuda, e assim a gente segue aqui, Nath, acompanhando também como será feito todo esse trabalho, se serão apenas esses 4 voos ou se teremos outros voos no decorrer do tempo. Como você disse, o número de desaparecidos ele é muito grande. Toda a ajuda nesse momento ela é necessária por conta desses desaparecidos, e a gente segue acompanhando aqui em Brasília qual será então o trabalho, né, do Itamaraty, se infelizmente mais brasileiros serão identificados entre pessoas que forem encontradas mortas logo após então essa tragédia que aconteceu na última semana, na quarta-feira, e a gente segue então nessas buscas e o Brasil prestando toda a solidariedade, Nath. Perfeito, obrigada, viu, Marília Ribeiro. Marília volta daqui a pouquinho trazendo mais informações importantes aqui de Brasília. Eu acabei de olhar aqui na nossa editoria Mundo do Metrópolis.com. Daqui a pouquinho eu vou trazer ainda mais informações sobre aí Nicolás Maduro, mas antes achei uma outra matéria ainda mais recente sobre um dos